Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Está no ar mais um MTV Debate aqui em São Paulo, toda terça-feira ao vivo, 10h30 da noite, sempre com temas cabeludésimos para você ficar por dentro. Então vamos ver qual é o tema de hoje. A proibição da marcha da maconha em diversas cidades brasileiras no último fim de semana levantou uma grande discussão sobre a política de drogas no Brasil. Apesar dos avanços, muitas pessoas acham a política proibicionista adotada pelo país ineficaz e baseada somente no controle do uso através de repressão. O ideal seria discutir uma política mais libertária, como acontece em alguns países europeus, que visa a melhoria das condições sociais e de saúde e a liberdade individual do ser humano. Afinal, a política de drogas do Brasil é eficiente? Política de drogas no Brasil eficiente, realmente é uma coisa ampla e eu queria salientar mais uma coisa nesta série de programas que nós temos feito no decorrer desse período, que é mais uma vez um tema relacionado a uma intervenção do Estado em relação ao indivíduo. Se isso é certo, se é errado, nós vamos tentar descobrir isso agora. Para começar sobre leis, eu acho que está de volta ao nosso programa do Dr. Carlos Magno, delegado DENARC. Eu gostaria que o senhor começasse explicando as posições pertinentes a defesa da repressão e a radicalização nesse sentido. Em primeiro lugar, dizer que a política de drogas no Brasil, hoje temos uma política, não é? Inclusive a lei recente assinada pelo presidente em 2006, ela traz significativos avanços sobre a legislação, mas sobre o tema de hoje, deixar bem claro que o artigo 2º dessa lei, Lobão, diz claramente, ficam proibidas em todo o território nacional as drogas. E se a passeata tem algo a ver com a maconha, então a maconha, enquanto princípio ativo, é droga ilícita no país. Foi retirado o caráter de detenção e prisão, então, por exemplo, hoje não se prende mais, não se faz flagrante, quer dizer, não é possível mais alguém ir para a cadeia porque está usando um baseado ou como eu, né, que fui preso por exemplo, na sua época, galho quebrado um galinho de maconha te mandou pro xadrez. Fiquei 3 meses, tive que fugir do Brasil, minha vida mudou toda. Hoje já não é possível mais, quer dizer, isso é um grande avanço. Mas a mentalidade regrediu. Eu acredito que avançou, porque veja, nós avançamos nesse sentido. Paradoxo, mas os paradoxos existem, na verdade. A lei ainda tem algumas contradições, mas no geral... Eu não estou falando da lei, não. Eu vou passar para vocês. Então, com esse fundamento, eu abro dizendo que a passeata, em tese, então... Está proibida. Está proibida com algum fundamento. Do ponto de vista da polícia, eu acho que é mais do que razoável. Eu acho que vamos aqui para o nosso Cristiano Marona, que é advogado do NEIP, Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos. Então, é uma questão legal, né? Legislativa, filosófica também. Mete bronca aí, no bom sentido. Em primeiro lugar, queria dizer o seguinte, que apesar da lei anterior ser pior do que essa em relação ao tratamento dado ao usuário, não fosse a lei anterior, nós não teríamos o Vida Bandida, né? Que afinal de contas foi o produto dessa sua experiência. Não, nem foi o produto, não, porque foi feita antes. Não foi fruto disso, não. Bom, talvez a experiência foi fruto da Vida Bandida. Mas de qualquer forma, em relação à questão da proibição da marcha da maconha, me parece uma atitude absolutamente antidemocrática, né? O direito de protestar por direitos é uma característica de qualquer democracia. E isso mostra que o Brasil está na retaguarda do atraso, né? Enquanto no mundo inteiro essa discussão é realizada de forma franca, aberta, honesta, com base em argumentos racionais, e não com base apenas na substituição da realidade pela fantasia, que é a característica básica, né, do proibicionismo, aqui no Brasil nós temos essa situação. Apenas para dar um exemplo, em Portugal
na Espanha, na Itália, em diversos países da Europa, já se implementou uma política que trata de forma fora da proibição, fora da incriminação, da repressão penal, o consumo de drogas. Revistas do porte da The Economist, né, que é hoje a revista mais importante do mundo, defendem abertamente a legalização. De não cunho apenas conservador, né? Sem dúvida, a Bíblia do neoliberalismo, defende abertamente, desde 1989, em 2009, essa revista voltou a reiterar essa mesma posição de legalização não apenas do consumo, mas também do comércio de drogas, e o proibicionismo, que nesse ano completa 100 anos, né? A Convenção de Xangai de 1909 foi o marco inicial da proibição de drogas. 100 anos depois, ele se mostrou um retumbante fracasso, né? Portanto, é tempo de buscar uma alternativa racional fora da proibição. Perfeito, Cristiano. Vamos falar com a doutora Isabel Ferreira, psicóloga da área de saúde e dependência química. O que eu queria abordar nesse primeiro bloco, principalmente, é exatamente sobre esse paradoxo que eu acredito de que, no meu ponto de vista, houve esse escamoteamento de uma lei um pouquinho mais aperfeiçoada, e eu acredito que o tabu propriamente dito da sociedade em relação a isso, eu considero uma coisa tipo caixas bruxas daqui a uns 100 anos. Eu falo assim, meu Deus, a gente estava fazendo isso. A senhora é psicóloga da área de saúde e dependência química, deve enfrentar uma série de problemas reais que todos nós, inclusive, estamos cientes, ou seja, ninguém dentro acredito que ambos os lados, ninguém aqui não deixa de ter consciência de que a droga faz um tremendo mal, etc e tal e tudo mais. Eu queria saber a sua experiência em relação a isso. Claro, eu acho que tem o seguinte ponto de vista, né? Eu acho que a questão aqui não é bem a droga, né? A droga, ela sempre existiu, ela sempre vai existir, né? Eu acho que as pessoas que trabalham com a saúde mental e tem que se preocupar com a dependência e o sujeito que desenvolveu a doença da dependência. Porque a dependência é uma coisa que é mais ampla do que a droga, né? Sim, a droga vai estar aí, a maconha dependente da internet, dependente de sexo. Sim. Então o que nós temos que nos preocupar, quando nós falamos da área da saúde, primeiro é o tratamento das pessoas que já desenvolveram a dependência. Nós temos também, dentro da questão do tratamento, a prevenção. E aí nós podemos falar em políticas, a política de álcool, de drogas, se ela é mais eficiente ou não é mais eficiente. Quer dizer, uma coisa bastante interessante que a senhora está falando. Então, o assunto é mais amplo, né? A dependência não está... E então, pelo que dá de se concluir, reside um determinado tabu dentro desse setor, uma vez que nós estamos pegando a parte pelo todo, no caso, né? A gente está pegando uma coisa que é bem mais ampla. Sim. E aí nós ficamos com esse negócio meio atrelado. Eu queria falar com esse negócio meio atrelado com um psiquiatra, da Tio Xavier, psiquiatra, diretor do PROAD, né? Programa de Orientação e Atendimento de Dependentes. Procede isso, que está vendo esse sistema contraditório atualmente, em que há certos progressos e também há certos retrocessos também? Eu acho que o que a Isabel colocou, eu acho que é procedente e a sua observação, mais ainda, você não pode tomar a questão do uso de maconha como se fosse sinônimo de dependência. Se a gente pegar os estudos epidemiológicos, a gente vê que menos de 10% de quem usa maconha vai se tornar dependente uma vez na vida. Uhum. É algo, por exemplo, comparável ao álcool. Uhum. Então, é a mesma coisa. Se você quisesse fazer uma campanha de melhorar a questão do alcoolismo, você fazer o proibicionismo do álcool. Então, eu acho que é uma coisa muito contraditória, muito questionável. A gente tem uma experiência desastrosa de proibidonismo do álcool nos Estados Unidos, que realmente incentivou a criminalidade. Marca, né? Foi o que fomentou realmente toda a Al Capone e toda a corrupção nos Estados Unidos. E eu acho que a questão da maconha entra num bojo muito parecido. Não, a gente não pode tomar o uso de maconha como sinônimo de dependência na medida que é uma minoria que tem esses danos decorrentes do uso. Uhum. Se a gente for considerar a maioria das substâncias psicotrópicas ou das drogas psicoativas, se a gente considerar que milhões de pessoas usam maconha no mundo e considerar os agravos ou os danos relacionados ao uso de maconha, eles são tão ínfimos perto do universo de usuários que ela pode ser considerada das drogas menos agressivas, menos... isso não, de forma nenhuma eu quero fazer